Olá, graça e paz. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Quero saudar a todos e estender a minha destra de amor aos eleitos, aos escolhidos, aqueles que em amor foram predestinados, mas também aqueles que não sabendo ainda que são ovelhas de Jesus, mas seguirão ouvindo a nossa programação. Isso é uma programação eclética, mas o fundamento dela é a Bíblia Sagrada. São os valores eternos. É aquela rocha que a Bíblia chama de uma rocha sólida, sobre a qual nossa vida tem que ser alicerçada. O objetivo do nosso programa é pregar o Evangelho, é trazer boas novas de grande alegria, é inspirar você a viver valores que não são encontrados em mais nenhum lugar do mundo, a não ser na Bíblia Sagrada e na Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu lhe convido, e eu faço diariamente, a uma reflexão da palavra, alguns minutos que você possa investir em você mesmo, no seu coração, na sua alma. Talvez eu esteja, logo ao iniciar o programa, conversando, em particular com você, meu amigo, senhora, que tem vivido um verdadeiro inferno astral. Desculpa a expressão acadêmica. Um inferno astral. Você tantas vezes tem parado e tem dito, meu Deus, o que será da minha vida? O que será do meu amanhã? O que será do meu futuro? Como é que eu vou viver numa sociedade tão dividida, com tantos problemas, com tantas ameaças? O que é que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? Talvez você diga, Miguel Ângelo, me ajude, por favor. Eu preciso de entender um pouco da vida. Eu preciso de algo substancial, algo que me dê capacidade de eu enxergar o meu futuro, de eu olhar com olhos diferentes do que eu olho a vida hoje. Vamos conversar um pouquinho? Você aceita um papo espiritual, um momentinho para tentar, de alguma forma, captar aquilo que está de anseio no seu coração e lhe mostrar um caminho seguro, o caminho da verdade. Você sabe que estas angústias generalizadas que o ser humano vive, na realidade, são falta de um norte, de uma bússola. Então nós estamos aqui com a bússola, a Bíblia Sagrada. Pastor, isto aqui não é ultrapassado? Nunca foi, nem nunca será. Talvez possa lhe afirmar que nunca a Bíblia foi tão atual e tão atualizada quanto é hoje em dia. As necessidades do ser humano são muito maiores hoje do que eram nos tempos de então, de 2000 anos atrás, algumas das passagens bíblicas até com muito mais tempo. Mas vamos lembrar como é que o apóstolo São Paulo, que depois de Jesus Cristo foi a pessoa mais importante para o cristianismo, foi ele que trouxe, depois de ter estado no terceiro céu, trouxe a visão e a revelação de Deus para a igreja. Ele diz, eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos. Então, as 14 epístolas de Paulo são básicas para a vida espiritual. São o que eu digo, ou chamo, a rocha sólida. Se você ouve e você pratica esta palavra, sua vida será como um barco a pleno vapor. Os céus maravilhosos, os céus, o mar tranquilo, e lá vai o seu barco. Ainda que às vezes surjam intempéries, mas ele se mantém numa rota para chegar ao fim que Deus deseja para a sua vida. Mas sem os valores bíblicos, eu lhe digo,
a viagem corre perigo. Então vamos ao que importa agora, é o que Paulo disse à igreja dos Colossenses. É uma das igrejas das suas 14 epístolas. E ele faz aqui uma chamada de atenção, um warning. Ele diz assim no capítulo 2, versículos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, este é o versículo 8. Paulo chama a atenção a uma igreja. Quando ele fala a igreja, está falando a nossa vida, a cada um de nós. Nós que somos os ramos enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz que o ramo dá muito fruto se ele estiver enxertado e permanecer na videira. Então Paulo diz, cuidado. Este cuidado é uma chamada de atenção. A original desta palavra cuidado é blepo. Então o Senhor disse, olha, abra os seus olhos, esteja atento, esteja vigilante. Por quê? Ele diz que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Que ninguém. Então Paulo está mostrando, sugerindo que há grandes possibilidades das pessoas, inclusive da igreja, serem enredados com filosofias. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Ora, o que Paulo está falando desse enredo filosófico? Eu poderia dizer lógica humana, pensamentos segundo este século, valores que são contra o que Deus diz, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Então Paulo diz, veja lá, você pode ser suscetível de ser enredado, envolvido por filosofias. Ora, e diz ele, a palavra do Senhor diz, ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Quer dizer que nós estamos numa sociedade sobrecarregada de filosofias, de pensamentos, e grande parte deles são contra o que Deus diz. São filosofias, não são valores substanciais. Então, filosofia é tudo aquilo, nesta expressão, que é contrário a Deus. E isto enreda. Você sabe que as pessoas são enredadas por falsas verdades, por meias verdades, por conceitos filosóficos, conceitos políticos contrários à família, contrários àquilo que Deus criou. Isso são filosofias. E na realidade, o apóstolo, quando estava alertando a igreja, cuidado que ninguém vos enrede com sua filosofia, ele estava dizendo quem é o autor desse enredo. O autor desse enredo se chama Satanás. E claro que isso se tornou uma figura folclórica quando se fala das questões de Satanás. Porque nunca ninguém viu Satanás, se pinta uma figura folclórica com 2 chifres, um rabo, uma pata rachada, e na realidade nunca ninguém viu isto, nem verá. Mas as atuações do mundo das trevas, você tem um mundo espiritual e um mundo das trevas. Então este mundo das trevas é cheio de filosofias que são contra Deus. Logo, se são contra Deus, tem uma origem, o diabo. E isto não é folclórico. Ele vem através de dardos, de setas, de conceitos. Então, por exemplo, Deus criou um homem e uma mulher. E disse, olha, vocês devem se multiplicar, vocês devem ser fecundos,
vocês devem ter filhos, vocês devem continuar a vosso sangue, a vossa espécie. Isso foi a Deus que criou. Hoje as filosofias que enredam dizem, não, mas Deus não criou assim. Aliás, foi o grande ataque sobre o primeiro casal bíblico, e volto a dizer que isso não é fábula, isso não é conto de carochinha, perdão, isso não é mimimi, mas a história bíblica que eu creio de todo o meu coração é na história bíblica, no que Deus diz em sua palavra. Ele disse que o Senhor naquele grande jardim do Éden disse, olha, vocês podem comer de tudo, isto é vosso, desfrutavam da comunhão com Deus todos os dias, mas ele disse, olha, daquela árvore ali você não pode comer, porque se comer você vai morrer. Então Deus estabeleceu as regras, os parâmetros da sua soberania. Aí o inimigo veio com a sua filosofia, olha como é que é o enredo, e perguntou a Eva, olha, Deus disse para você desta forma? Não, Deus disse da outra forma. Não, mas não tem nada. O que Deus diz ou não diz, isso é conversa fiada. Ele sabe que o problema é que se você comer, você vai saber tudo como ele sabe, você vai ser igual a ele. Coma. E a filosofia enredou Eva, e Eva comeu. E depois disse, agora sugiro também que coma o seu marido. Então Adão comeu. E aí é que eles abriram os olhos e entenderam que não pode, em hipótese alguma, o ser humano intentar contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. Porque vai dar errado. São filosofias, não são conteúdos provados e avalizados por Deus, que Deus disse, minha palavra não volta vazia, eu velo para que ela se cumpra. A minha palavra é espírito, é vida, ela é cortante, é uma espada. Então a filosofia enreda, a pessoa fica presa. E ele continua dizendo, olha, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com as suas mentiras, as vãs sutilezas. Então, é vã, sutil, é uma coisa sutil, que vai se introduzindo na sociedade, vai se introduzindo na família. A Bíblia é ultrapassada, esse negócio de igreja, de pastor, agora nós temos que viver a vida, aproveitar, e sexo ilícito, e droga, e descriminaliza a droga, e facilita tudo. Isso tudo são vãs sutilezas, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E Paulo diz, mas não segundo Cristo. Então, o que eu quero passar a você neste dia é que a vida segura, a vida de paz, a vida de valores concretos, é a vida estabelecida naquilo que é segundo Cristo, segundo a Bíblia. Se não é filosofia, é vã sutileza, são enredos diabólicos que levam o ser humano à droga, à corrupção, ao adultério, ao materialismo, ao desvio de conduta, ao suicídio. E não segundo Cristo. Quer dizer que para mim, o importante, e creio a você que anda num desejo, numa busca profunda por algo que seja enlevo para a sua vida, é que Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, tem que ser segundo Cristo, porque a plenitude da divindade, o conceito total de Deus, está na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é insubstituível. É insubstituível. O ramo para dar fruto tem que estar na videira. E se estiver na videira, Jesus disse, dará muito fruto. É isso que Paulo está dizendo. Então, para você dar muito fruto, você tem que viver segundo Cristo. Você tem que ser enxertado na videira verdadeira. Dá muito fruto. Então, eu tenho quase 40 anos de pregador, de pastor consagrado.
tenho quase 44 anos de pregador e eu sei, e sou testemunha disso, que se eu não estiver atento e vigilante, com esse cuidado, blepo, atenção, abra os olhos, fique atento, compara as coisas com a Bíblia, está na Bíblia, não está, não é de Deus, se não é de Deus vai dar errado. Então eu disse, olha, cuidado, você não pode ser enredado com filosofias, com mentiras de Satanás, você não pode aceitar sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha como é que a nossa sociedade está hoje uma sociedade envolvida com filosofias, desde a questão da escola, mano. A minha filosofia de vida é a filosofia bíblica, mas eu entendo, por exemplo, que escola, apesar de o governo dar os padrões da escola, da educação e fomentar a educação no seu país, há áreas que o governo não pode interferir. A escola não é um lugar partidário. A escola é um lugar de conhecimento, é um lugar onde o Estado apresenta as normas da evolução da educação e depois isso tem que ser aplicado na vida. Então, quando você começa a aceitar valores de filosofia do mundo, vãs sutilezas, pensamentos dos homens, você vai pondo Cristo de lado. Você vai, como é vã sutileza, isso vai se introduzindo na vida de forma sutil e às tantas você acorda e você é uma estátua de sal. Porque olha para trás. Eu tenho mantido durante toda a minha vida os meus olhos firmemente, olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. E não aceito nenhum conceito do mundo. Fora da Bíblia Sagrada não há, mas nem hipótese alguma, por mais intenso e valoroso que seja um ensino filosófico ou um pensamento humano, isso é um enredo de vida para esmagar a minha alma, para me deixar mal perante a vida, porque este é o mundo das trevas, que luta diariamente contra o reino. Então, quero deixar-lhe esta palavra e espero em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você hoje diga, eu quero para a minha vida aquilo que é segundo Cristo. E não tenha vergonha do Evangelho. Você pode ser um empresário, um profissional liberal, um executivo, um magistrado, uma dona de casa, um aposentado, um militar, um político. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E queira na sua vida o que é segundo Cristo, porque o que é segundo Cristo é infalível. Leva você da vida natural para o sobrenatural. Eu gosto da Bíblia Sagrada, eu amo a palavra. Nunca foi difícil para mim, mas absolutamente, seguir aquilo que é segundo Cristo. Quando eu comecei a viver os primeiros passos, a minha infância espiritual, eu comecei a absorver, eu dizia, meu Deus, mas aqui nisto que Jesus diz é que há razão. É plausível, é verdadeiro, é alvissareiro, é importante. É isto que me vai fazer viver uma vida de águia, voando alto com asas fortes, sem me cansar, determinado, ousado, corajoso. São os valores segundo Cristo. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este século. E é verdade. Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século. Paulo diz, cuidado com as filosofias, com os enredos, com as sutilezas, com aquilo que é tradição dos homens, mas não é segundo Cristo. Se não é segundo Cristo, não serve. Se não é segundo Cristo, não tem futuro. Se não é segundo Cristo, não tem paz. Receba isso em seu coração. Diga, eu quero viver segundo Cristo. Você estará construindo sua vida de
forma sólida. O vento vem com ímpeto, a chuva cai, o rio transborda, mas a sua casa fica de pé. Assim seja, assim diz o Senhor para a sua vida. Hoje é segunda-feira, estamos aí motivados a viver um mês de novembro inesquecível e extraordinário. Esta noite teremos 7h30 mais um encontro de oração, confissão e milagres aqui na Cristo Vive. Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo BRT Pinto Teres da 28DP. Catedral Cristo Vive é um lugar de excelência, é um lugar de ensino, é uma escola de vida. Você precisa de estar entre nós. Bispo André, Bispa Cristiane, convido você para esta noite de oração em nosso ministério. Nosso telefone é 3017 9090 e amanhã escola bíblica pela manhã, 10 da manhã com o Bispo Daniel, quarta-feira com o apóstolo Miguel Ângelo, mais uma grande noite profética na igreja. Temos uma agenda também muito importante final de ano. Pense, esteja conosco no grande Natal, uma grande cantata, um grande musical, que vai ser 23 de dezembro e depois no dia 31 de dezembro, Réveillon com Jesus Cristo. A passagem do ano é a grande marca. Passando na casa do Pai, certamente você adentrará o ano 2019 como um vencedor. Venha estar conosco. Estamos terminando o nosso encontro de hoje e eu quero deixar um convite a você que ama a palavra e sente desejo de ser um cooperador desse ministério. Ligue para nós do 3017 9090 e coopera com o programa. Permita-me continuar anunciando Jesus Cristo pelos meios de comunicação. Muito obrigado pela honra. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive que tem esse amor por Jesus e pela grande comissão e dá o suporte para nós fazermos esta programação. Em particular, todas as segundas-feiras eu agradeço a Deus pelo Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, são os proprietários do Turbo 1000 em Vila Emil Mesquita. Veja você que Deus levantou um casal de jovens empresários cristãos que têm testemunho, que têm vida espiritual, que são paradigmas para, de dentro do seu mercado, da sua rede de mercados Turbo 1000, proporcionarem a salvação de vidas. Minha gratidão eterna, meu carinho para todos. Muito obrigado. Estamos terminando o programa, amanhã voltamos. Obrigado a você que me dá a honra de diariamente estar comigo. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que amam a Jesus e aqueles que hoje decidiram seguir segundo Cristo e não mais segundo filosofias. Amém? Graça e paz da parte daquele que vive e reina, aquele que é o Senhor absoluto, Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Graça e paz.